Amados irmãos, Shabbat Shalom mais uma vez. Vamos dar início então ao nosso estudo da Parashá de hoje, Parashá Tzav. Está em Levítico 6, Vaikra, Levítico 6, verso 1, até o 8:36. Essa Parashá Tzav, ela poderia muito bem ser estudada com a Parashá anterior, porque nós estamos aí falando de holocaustos, entrou no mandamento do Eterno em relação ao holocausto, a ordem que ele dá, e Tzav significa exatamente ordena, só que esse ordena aqui, ele tem um condão de um ordenar para aquela pessoa que recebe a ordem fazer de forma imediata. Fazer prontamente, ser rápido, zeloso em cumprir a ordem do Eterno. Quando eu digo que ela poderia ser muito bem estudada com a Parashá anterior, porque fica parecendo aquela coisa de fractal, uma parte que ela é igual, uma fração que quando você olha para ela é igual ao todo. Então, todos os conceitos que foram dados na Parashá Vaikra, eles se repetem nessa Parashá Tzav, só que agora de forma específica. É uma ordem específica para o sacerdote, ou para os sacerdotes, no sentido de cumprir todas as instruções do Eterno acerca dos holocaustos. E holocaustos aqui de elevação, de ascensão, aquilo que chega até Deus, até o Eterno. Como nós sabemos, queridos, a Torá, composta aí pelos 5 primeiros livros, ela nos foi dada pelo Eterno com o objetivo de que nós percebêssemos nesse presente de Deus o real interesse dele por nós. Eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus como um todo, e aí quando nós olhamos para a Torá como o eixo central de todas as Escrituras, isso para mim se traduz numa linda carta de amor, de um pai que preparou todos os caminhos, e quando eu digo todos os caminhos, no sentido de passo a passo, nos dar o passo a passo, para que nós obtenhamos vitória nessa vida, porque o que importa efetivamente é o mundo por vir, é o mundo vindouro. E obviamente todos nós pretendemos e estamos nos esforçando para atingirmos este status. Então é aquilo que eu falava agora há pouco, nós temos que ter essa preocupação. Eu sempre digo, não é apenas o conhecimento é maravilhoso, nos fascina. Agora, se não houver uma aplicação imediata e prática na nossa vida, esse conhecimento morre. Ou, se ele não morrer, ele vai nos ensoberbecer, ele vai nos deixar piores do que éramos. E a palavra de Deus tem esse viés, é um viés de mudança de caráter. Aqui quando diz para Moisés falar com Arão acerca dos holocaustos, ordena isso, ordena aquilo, e essa palavra ordenar para mim tem uma conotação imperativa muito forte, no sentido de pôr ordem. Ordena, coloque ordem nas coisas. E alguém comentou aqui, não estou me lembrando exatamente, sobre essa questão de alinharmos a nossa vida passo a passo, objetivando essa ordenação, objetivando uma caminhada que seja aprazível para nós, porque ela nos traz paz de consciência, um estado de consciência de liberdade para com Deus, porque nós temos a oportunidade de conhecermos as instruções dele e a opção de seguirmos ou não.
E de novo, gente, só há dois caminhos. Embora nesses dois caminhos tenham três classes de pessoas, mas só há dois caminhos. Um leva para Deus. E não entrem nessa de que todos os caminhos levam a Deus, pelo amor de Deus. É uma inverdade que deve ser combatida, veementemente combatida. Isso aí visa o sincretismo, objetiva aí uma mistura que o próprio Eterno não aprova. E aliás, a própria celebração de hoje, o Eterno tira o nosso povo de uma condição, exatamente porque não queria que aquele povo se misturasse, se imiscuísse, e obviamente se perdesse em meio a tantas coisas abjetas aí, em relação ao plano que ele tinha para nós. E é graças à obediência inicial daquele povo que eles recebem essas instruções e, para a glória do Eterno, e para a nossa salvação, essa santa instrução, essa palavra maravilhosa, ela nos foi ensinada em cumprimento, inclusive, a uma ordem do próprio Mashiach, Yeshua, lá em Mateus 28, 18 a 20, ide, portanto, por todo mundo, anunciar essas boas novas a toda criatura, começa aqui por Jerusalém, Judéia, Samaria, e depois todos os confins da terra. Ensine-os, presta atenção, gente, na ordem de Yeshua, ensinando-os, ou seja, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí eu digo o quê? Eu digo que o que nós vemos, e muitos de nós vivemos, é de que não havia este ensino. Meras informações, mero conhecimento. E isso, igual eu estou falando, se isso ficar solto, não tem aplicabilidade nenhuma. E isso, gente, eu estou falando da coisa mais importante da nossa vida, mas serve para qualquer outra área. Se nós obtivermos um conhecimento, eu, por exemplo, na minha área, se eu obtenho um conhecimento de direito lá, se eu não aplico esse conhecimento, ele vai acabar se perdendo. Outro na área da educação, outro na área da engenharia, e por aí vai. Precisa sempre de um renovo, Exatamente. E o mais importante é aplicar aquilo que se aprende. E nisso aí nós temos essa capacitação, nós recebemos essa capacitação. Só que aí nós nos deparamos com essa Yetzirah, com a inclinação para o mal. E aí começa uma força contrária. Por exemplo, você citou aí o caso com a Letícia, e olha para você ver, você tinha a opção de não fazer nada, você teve o reconhecimento do erro ali, convicto do erro, é óbvio que você agiu de forma correta, mas se você não obedece à voz do Espírito? Não, ambos, eu só estou dando um exemplo. Então, assim, a importância de nós praticarmos, e não, gente, o plano de Deus para nós, eu gosto sempre de falar de Abraão, porque o que tornou Abraão amigo de Deus era exatamente a disposição que ele tinha em obedecer, a pronta obediência, exatamente, a imediata obediência. E Deus olha para aquela proatividade, não era aquela pessoa pacata, inerte, olha para aquele potencial e diz assim: não, esse camarada ele tem que ser pai de muitas nações, nele serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Essa disposição de ordenar a própria vida e depois a casa dele. O que era a casa dele? Obviamente, primeiro a esposa, os filhos, os empregados. A palavra diz que tinha 300 e tantos funcionários, só guerreiros, eu acho que 318, Então eu imagino que ele tinha uma tropa ali de umas 500 pessoas com ele.
E Deus viu em Abraão essa disposição de ordenar. E é exatamente esse sabe, vem de savan, que é oriundo da palavra mitzvah, todas da mesma raiz. Mitzvah é mandamento, de cumprir esse mandamento. Então ordenou, cumpra. E aliás, a aliança, quando o povo de Deus está ali recebendo a Torá no Monte Sinai, inicialmente eles disseram o quê? Sim? Cumpriremos e ouviremos. Como? Cumpriremos e ouviremos. Fica parecendo que o Gustavo falou o contrário, né? Mas não, é exatamente isso. Nós cumpriremos. O desejo de obedecer, ele vem primeiro. Depois nós vamos ouvir. Depois nós vamos entender. Muitas coisas nós só entendemos depois. Mas a disposição foi. Muitas coisas nós só entenderemos no mundo vindouro, por ocasião da volta de Yeshua. E aí nós vamos ter a vida eterna inteira para entender. E a vida eterna é esta, João 17,3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua a quem enviaste. Então, nós cumpriremos. Opa, peraí, eu nem falei ainda. Não, mas eu estou disposto a obedecer. É isso que Deus espera de nós. Essa ordenação que Ele dá aqui é exatamente neste contexto, sabendo que eles cumpririam isso de imediato. De imediato. E aí, gente, o resultado dessa obediência, a própria Torá, ela nos apresenta. Como toda ação tem uma reação, e quando fazemos algo que nos é ordenado, a gente tem aí um pagamento, nós temos uma recompensa. A Torá ela chama de bênçãos. Obrigado. Misturado, tá, por favor. A Torá chama de bênçãos, ou seja, obedeceu, bênçãos. E o contrário também é verdadeiro, gente. E o contrário também é verdadeiro. Desobedeceu, maldições. Não que o Eterno esteja ameaçando ou lançando maldições sobre quem quer que seja, nada disso. Mas se Ele nos apresenta essa carta de amor, num passo a passo, siga essas instruções, e tem mais, olha que Pai amoroso, eis que põe diante de vocês as bênçãos e as maldições, e aí Ele dá a cola do negócio. Ele fala assim: escolhe a bênção, escolhe a bênção. Eis que ponho diante de vocês a vida e a morte, escolham a vida. E aí, gente, quando nós, ignorando essa doce voz, nós nos dispomos ou predispomos a desobedecer e a escolher aquilo que Deus não aprova, nós colhemos e colheremos os frutos dessa desobediência. Então as maldições que estão relatadas ali, elas vêm não porque Deus está amaldiçoando, não, a própria pessoa escolheu a maldição diante do que foi apresentado para ela. Nisso está o nosso livre-arbítrio. Então, a opção de servir ou não servir nós temos. A opção de obedecer e desobedecer. A opção de querermos viver com Deus ou não querer viver com Deus. Eu já ouvi uma pessoa falando assim: eu não quero. Muito triste, mas eu já ouvi gente falando isso: eu não quero. É um direito que eu tenho, então realmente é um direito. A palavra diz que Deus não tem prazer, Ele não tem
o desejo dele é que ninguém se perca. É o que está registrado na palavra. O desejo do Eterno é que ninguém se perca, que todos se salvem. E para isso ele montou esse plano maravilhoso de enviar o Filho dele por nós. Por nós. Para que nós tenhamos uma possibilidade de, exercendo esse livre-arbítrio, acatamos essa ordem, esse imperativo, de ordenar, de colocar as coisas num padrão de excelência. Eu sempre falo, assim, tem gente da área da pedagogia aqui, da educação. Eu falo o seguinte, professor, a educação mais refinada que pode existir no mundo, ela está aqui, ó. Ela está aqui. Nós temos exemplo nos próprios discípulos de Yeshua, que falaram assim, mas espera aí, esse cara não era um pescador, mas que eu estou falando desse jeito, não é? Depois de passar algum tempo com Yeshua, estudando, aprendendo e tal, ele se tornou culto, né? E é óbvio que o Ruach HaKodesh o capacitou infinitamente, ao ponto de escrever também, estou falando de Pedro, Kefas, ao ponto de escrever também preciosidades e nos deixar esse legado. Davi falou que a tua Torá me fez mais sábio do que os anciãos. Exatamente. Sou mais sábio que os meus mestres, ou os anciãos mesmo, porque medito na tua lei, na tua Torá. Lâmpada para os meus pés é a tua Torá, a tua instrução, luz para o meu caminho. Agora, ela só é lâmpada e luz para quem anda com ela, obviamente. E a pessoa que não anda com ela não vai ter luz, não vai ter lâmpada para caminhar e nem luz no caminho. Nessa ordenação, gente, eu estou caminhando para o meio, Rodrigo que gosta. Nessa ordenação, de oferecer os holocaustos, Deus dá uma ordem. Vou ler esse verso aqui, Levítico 6, verso 8. Disse mais Adonai a Moisés, verso 9: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Gente, esse verso aqui, só o verso 9: e se manterá aceso o fogo do altar. O que eu achei de literatura sobre isso? Eu fiquei de 5 horas da manhã hoje até quase na hora de vir para cá, lendo as literaturas só acerca desse versículo, que fala que esse fogo ele tem que se manter aceso. E aí é o que nós chamamos da interpretação aí no terceiro nível, são os estudos aí dos rabinos, pessoas que se dedicam a estudar a santa palavra do Eterno, e eles comparam esse fogo ao nosso amor e dedicação ao nosso Deus que nós dizemos que estamos servindo. E olha que ele coloca essa condição de incessante, ou seja, tem que ficar continuamente aceso, incessantemente, comparando ao amor que nós declaramos todas as vezes que nós recitamos o Shema. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino do Eterno e a sua justiça, e aí as outras coisas serão acrescentadas. O irmão até falou um dia aqui, não, mas essas coisas são essas coisas. Sim, mas tem N promessas na palavra de Deus que, quando nós vamos ver essas promessas, aliás, só a lista de bênçãos lá de Deuteronômio 28, já
Aliás, tem um termo aqui interessante sobre isso. Depois eu vou achar aqui o termo em hebraico, que diz o seguinte: se o Eterno tivesse nos dado só isso, já seria o suficiente. Não é? E aí nós olhamos o que? Deus faz transbordar as bênçãos dele sobre nós. A graça basta. Exatamente. Mas assim, junto com ela, no aspecto de salvação, ele nos galardoa, como nós fazemos com os nossos filhos. Nós não temos alegria em dar um presente para um filho. O filho pede um presente, e às vezes você está louco para dar um presente e você quer que o menino pede. Então é só embutelhar na boca e você já está fazendo, e não mede esforços para fazer. Mas é óbvio, gente, que nós não servimos a Deus com esse interesse. Eu só estou fazendo eu sempre gosto de dizer, não é o evangelho da prosperidade, é a prosperidade do evangelho. Se nós formos fiéis, nós não precisamos preocupar com a parte de Deus. Ele é fiel e Ele cumprirá na nossa vida todos os planos dele. Agora, esses planos só são cumpridos se nós estivermos dentro desse padrão que Ele estabeleceu para nós. Não há como a pessoa pretender receber bênçãos estando em caminho enviesado. Aliás, o provérbio diz o quê? O provérbio diz que o que desvia os ouvidos de ouvir essa instrução, até a sua oração é abominável. E nós estamos falando, gente, de uma instrução que Paulo, lá em Romanos, diga-se no Novo Testamento, Brit Hadashah, chamou de santa, de justa e de boa. E que a teologia ocidental pegou e fez esse dano incomensurável, e resultou nessa péssima teologia que nos foi ensinada aí ao longo de tantos anos, diga-se, quase 2 milênios. Então, quando nós voltamos à origem, nós cantamos essa música hoje, nós queremos voltar às raízes, nós queremos resgatar essa vontade de Deus. Qual que é o efetivo plano do Eterno? O que Ele tem para nós? Que vida abundante é essa que Yeshua se referia? Porque Yeshua, olha a promessa de Yeshua, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É óbvio, quando a gente ouve uma frase dessa, a gente quer, Todos queremos uma vida abundante, na mais ampla acepção do termo. Agora, nós não conseguimos entender isso se não for dentro de um contexto judaico. É impossível de entender. É por isso que eu falei que tem líderes que eles sequer sabem do real plano de salvação. Por que, o motivo, o que significava o tabernáculo, o porquê do tabernáculo, a questão do sacrifício, o que Yeshua efetivamente veio fazer, o que é a implantação do reino. Então, assim, são questionamentos que muitos não sabem responder, infelizmente. Por quê? Porque receberam um ensino já deturpado e não fazem questão de retificá-lo. É muito cômodo. Gente, eu estou falando, é claro que tem exceções, eu não estou generalizando. Mas é muito cômodo para muitos, não todos, muito cômodo manter o status que se encontra. Não, nós já ouvimos aqui dentro, Nós já ouvimos aqui dentro que um pastor que estava aqui frequentando, depois ele falou assim: olha, eu vou perder todos os meus membros se eu for praticar isso. Eu sei que eu tenho que praticar. Agora, olha a tristeza ouvir um negócio desse. Eu sei que eu tenho que fazer,
Mas eu não posso pregar isso. A história do jovem rico não é uma coisa. Deus, a baixa passada, se não me engano, fala sobre o mel. Que o mel não poderia ser queimado no holocausto. Né? O sal, sim, mas o mel não. Então, se a gente trazer uma alusão, o que é o mel? Né? As palavras doces, é o que hoje, e desde muito tempo, tem acontecido. Né? Verdade. A verdade, muitas das vezes, ela não é doce. A questão, sabe o que é? Por que ela não é doce? É o que eu falei, nós precisamos de entender a nossa condição. A primeira coisa, eu estou falando isso todo dia aqui, enquanto a pessoa não entender isso, ela não pode prosseguir, né? Aquela questão lá de Atos 15, né? Então, fica com isso aqui, e aí você vai aprendendo, né? Você vai estudando aí nas sinagogas e você vai aprendendo aí paulatinamente. Agora, as pessoas, por que elas não querem? Porque mexe, Gustavo? Mexe com o nosso interior, mexe com o nosso eu. Porque até agora, vamos dizer assim, né, via de regra, funciona dessa forma. Né? Cada um governa a si mesmo. Né? E aliás, hoje aí nós temos relativismo, nós temos aí flexibilizações, aí, infinitas flexibilizações, degenerações, né? Olha aí para você ver a questão de gênero, né? No tocante à palavra e o desvirtuamento que houve. Então a gente tem entendimentos os mais diversos, e todos eles com um viés. Qual? Contrariar a palavra de Deus. Contrariar a palavra de Deus numa visão humanista. Então, o homem é o centro. O homem foi feito, aí aos argumentos, o homem foi feito para ser feliz, e para ser feliz ele pode abrir mão, lançar mão, melhor dizendo, né, de todos os meios possíveis para que ele atinja esse resultado. O fim justifica os meios. Ridículo. Ridículo. Porque ele vai fazer conforme, ele vai continuar fazendo conforme a própria vontade. E aquilo que nós falamos e estamos estudando. Nós temos que diferenciar o pecado, que é a independência, dos pecados. Os pecados são consequência desse pecado, dessa independência. Então, quebrar essa independência, Gustavo, todos os queridos irmãos, é muito complicado. É muito complicado. Porque aí entra nos aspectos mais profundos de Yeshua. Olha para você ver o que Yeshua diz. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aí o cara fala assim: renunciar? Tudo? Ah não, renuncio isso. Mas você não renuncia, não. Não serve. Yeshua falou que é tudo. E Yeshua estreita mais até em termos de relacionamentos, né? Porque às vezes um cônjuge atrapalha o outro de servir a Deus. Às vezes o pai atrapalha, às vezes a mãe atrapalha, às vezes o irmão atrapalha, o marido atrapalha, enfim, né? E aí Yeshua vem e fala assim: se vocês não renunciarem, inclusive a estes, né? Se estes forem empecilho para vocês me servirem ou me seguirem, e eu estou aqui cumprindo uma ordem, né? Sabe a mesma coisa? E nesse cumprimento, a opção que vocês têm a opção de não me ouvirem, né? Mas eu estou aqui para ensinar vocês todos os passos. E aí ele diz: se a mãe, se o irmão, se o filho, se a esposa, se o marido atrapalhar, tem que renunciar. E aí? É uma situação polêmica, humanamente falando. Agora, a partir do momento que nós entendemos a nossa condição e por consequência, a nossa necessidade, essas coisas, é lógico que elas são importantes, e é óbvio que Yeshua colocou isso
numa condição de insuportabilidade, se aquilo efetivamente for um empecilho. Por exemplo, tem pais que ameaçam o filho aliás, tem isso em vários meios, né, vocês vão saber. Você não será meu filho mais se você se converter ao judaísmo israelita messiânico, por exemplo. Você me chama mais de pai. Porque meu pai era católico, seu avô era católico, seu bisavô era católico, seu bisavô, por aí vai. Entendeu? A questão aqui não é religião, gente. A questão não é religião, a questão é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E aí, se há qualquer coisa que se torna um empecilho de cumprir essa vontade, ela deve ser renunciada. Não é pode, não é talvez, você pode analisar, não. Deve ser renunciada. E isso é ordem, e isso é governo. E aí, Yeshua vem e disse o que para aquelas pessoas, para os conhecedores da lei, para os conhecedores dessas instruções? Importa, falou para um deles, um mestre, importa nascer de novo. Vocês estão pensando que, quando ele estava conversando mais abertamente com outros, o reino de Deus, ele não virá com essa aparência que vocês estão esperando. O reino de Deus está dentro de vós. E aí, esse dentro de vós é porque não há como fazer um reino, não é um passe de mágica. Aliás, Deus poderia muito bem fazer isso, né? Não poderia converter todo mundo de uma vez? Seria robôs, né? Aquela coisa meio robótica. Mas aí tem a opção, a pessoa escolhe servir. Aí ela vai passar por um processo de novo nascimento, de tirar aquele eu dela do centro para permitir a instalação do reino do Pai, do reino do Eterno. Senão não tem condições. Se ela não entender, e se ela não fizer isso, ela pode até se auto-enganar. Ela vai se auto-enganando, e é óbvio que está enganando os outros, mas ele não está enganando ao Eterno, e nem ao Filho dele. E aí, para esses são o terceiro grupo a que me referi agora há pouco, Mateus 7:21, uma passagem que eu gosto muito também. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós curamos vários enfermos, em seu nome nós expulsamos demônios. E eles ouvirão de Yeshua: nunca. Não é, eu até te conhecia, mas agora eu estou te estranhando, quem é você? Não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia, ausência de lei, ou seja, rebelde, transgressor da Torá. Isso é muito importante. Essa semana eu estava meditando e essa colocação veio de encontro a algo que foi pessoal. Essa reflexão do Apocalipse: eu nunca vos conheci. Salomão, há quem diga que em um momento ele foge do conhecimento de Deus, ele se afasta da instrução de seu pai, e ele meio que enlouquece, e ele recobrando a sua consciência, quando ele escreve lá em Provérbios, parece que 14, ele diz assim: olha, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Ele já era uma revelação do Eterno para nós, em um momento em que alguém achava que Salomão estava louco, mas ele estava recobrando o seu juízo, para ouvirmos o que o nosso Mashiach nos orienta na passagem do jovem: obedece à lei, obedece lá a lei dos profetas, ou seja, nós recobrarmos a instrução. Crianças, mantenha isso aqui dentro, por favor. Estou saindo demais, hein? Essa porta está mexendo muito aí. Desculpa, recobrarmos a instrução da lei e entender que no nosso vocabulário romanizado,
Tem muito evangelho, tem muita forma de chegar a Deus. O politeísmo vem tomando conta, uns pela riqueza, outros pela facilidade e por aí vai. Mas desde a origem, né, do termo cristão, lá em João, Jesus diz: eu sou o caminho. E toda vez que a gente procura um caminho diferente desse, como diz Paulo, né, se alguém vier nos pregando outro que não esse, o fim é de morte. Inclusive ele fala outro que não é outro. Que não é outro. Nós vamos aprender isso segunda-feira. Volta lá atrás, porque ele não mudou. E o nosso século, né, o século passado, que veio antes dele, está mudando isso. E o evangelho, a Torá, o ensino, a base está se perdendo. Não é por causa dos outros. Às vezes por nossa causa mesmo, de não buscar a origem do nosso aprendizado. Se nós não aprendemos, como vamos contar aos nossos filhos e às gerações de milhões? Exatamente. E a celebração de Pêssego de hoje, né, tem tudo a ver com isso que você falou. É exatamente isso. Né? Está registrada e nos é ordenada a comemoração exatamente para que tragamos isso à memória. Né? Nós esquecemos coisas que fizemos ontem. Né? Porque nós não registramos, a gente não dá muita importância. Entendeu? Assim também com as coisas de Deus. Se Deus não tivesse estabelecido essas festas, né? E aí nesse livro que estamos estudando, lá no capítulo 23, vamos chegar lá, e essas são as minhas festas. E aí ele diz: santas convocações, né? Eu diria intimações. Cumpra-se, exatamente. Se não atender, vem debaixo de vara. Né? Então, se Deus não tivesse ordenado, o povo já teria esquecido de tudo que ele fez. Tudo que ele fez. Basta olhar para a trajetória do próprio povo que está registrado. Né? Eles tinham acabado de ver, participar, presenciar, testemunhar as maravilhas de Deus ali no tocante às pragas, todo o livramento que Deus deu, tirou aquele povo dali, arrancou aquele povo dali. No deserto ele faz inúmeros milagres para eles, com eles, participando e tal. E ainda assim, vez ou outra, nós vemos o que? Titubeios. Não, eu quero voltar para lá a comida lá é mais aprazível. Aqui eu estou comendo esse pão aí, entendeu? O pão estava caindo do céu, literalmente. Literalmente, eles reclamando do pão. Então, é para você ver a natureza humana. Essa é a natureza humana, essa é a nossa natureza. Qualquer um de nós, no lugar deles, ou faríamos as mesmas ou coisas piores. Essa é a natureza. Uma vez nós estávamos conversando, eu e meus irmãos, nós somos 4, né? A gente conversando sobre o nosso passado, a nossa infância, as bagunças que nós fizemos. Aí ele falou comigo que você foi bom você ter ido para a igreja, porque a igreja foi seu freio, né? Porque senão você era meio aventureiro, arriscava as coisas, era meio doidão. Então, ou seja, a Torá, depois a gente vai aperfeiçoando, vai buscando a retidão. Hoje a gente tem essa Torá, a gente não é perfeito ainda, mas é verdade que a Torá é o nosso freio, para não errarmos tanto. É verdade. Então, gente, nessa ordem que foi dada, né, de manter esse altar com fogo constante, significando aí esse relacionamento, né, diário com o nosso Pai, mediante gente, não tem lógica não. Deus dá as instruções, Deus manda depois um modelo, além de propiciador, além de pagar por nós, né? Todo o nosso débito, ainda depositar um crédito na nossa conta, ainda nos dá um modelo. Ou seja, fica muito mais fácil, não fica? Quando nós temos um modelo. Por isso a condição humana. Né? Dada a condição humana, nós podemos seguir os mesmos passos, seguir esse precioso modelo e permitir que Ele instaure em nós esse governo.
E aí, gente, presta atenção, isso tem tudo a ver com a Brit Hadashah. Isso tem tudo a ver com a profecia de Jeremias 31, 33. Né? Então, somente a partir do momento que nós destronamos esse eu, é que Yeshua, vivendo em nós, ele começa a escrever agora essa mesma Torá, que estava em rolo, que estava em pedras, em tábuas de pedra, agora no nosso coração. E tem mais, Ezequiel 36, 26 a 28, ele nos dá, né, o Eterno nos dá o Espírito dele, uma parcela do Espírito dele, para que nós consigamos agora, não antes, agora, ou seja, reconhecemos a nossa condição, admitimos a nossa independência, nos arrependemos disso, colocamos Yeshua no centro como Senhor, deixamos Ele instaurar o governo de Deus, o governo do Pai, o reino do Pai. Aí agora Ele começa a escrever, e aí sim nós recebemos capacitação do próprio Deus para obedecermos. E não é outra finalidade do Espírito do Santo. Não é? O que o cristianismo, de um modo geral, reputa como sendo uma terceira pessoa, fazendo parte de uma trindade que nós não cremos. Nós cremos em um único Deus, nós cremos no Filho dele, Yeshua HaMashiach, e cremos no Espírito do próprio Deus, que é o próprio Deus. É uma parcela dele, pois não? Deus é Espírito. Exatamente. Vincula Deus no Espírito, você falou. Exatamente. É uma subestação muito potente de energia que me manda aqui uma tomada de 110 volts aqui, e que eu posso usar dessa tomada e não atrapalha nada em relação. Todos nós, cada um tem uma tomada dessa aí, todo mundo usa sem problema. Agora, esse Espírito nos é dado com essa função de nos fazer obedecer aos estatutos, ordenanças e mandamentos. Aí sim vem ordem. Aí sim nós temos como a partir de então, né, caminharmos de acordo com o padrão que Ele requer de nós. Aí sim nós temos a possibilidade, né, de chegar ao final e ouvirmos: não, nunca vos conheci. Nós ouviremos com a bênção do Eterno: vinde benditos de meu Pai, tomai posse e apossai do reino que vos está preparado. Quer dizer, toda uma preparação. Eu fico imaginando assim, em questão de tempo, né? Quanto tempo gastou, e aí a gente vai nas elucubrações humanas aí, né? E aí Deus vem e fala assim: não, você vai ter a vida eterna inteira para você entender, para ficar tranquilo, né? Para conhecer tudo isso aí, tudo que foi feito. Mas basta olhar para João 3,16, né, gente? Que é um versículo que todo mundo religioso fala, né? Que Deus enviou Yeshua, né, para nos redimir, estando nós ainda numa condição terrível de pecado. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não excepciona ninguém. Agora é óbvio que mantém a questão da escolha. Agora eu vou caminhar para o fim. Alguns textos aqui, vou precisar da ajuda de vocês. Porque são vários, eu vou passando aqui para a gente ler. Para que esse amor seja mantido. Então, nós declaramos, gente, no chamado, por exemplo, eu gostaria muito que todos nós, quando recitássemos, ou mesmo chegando em casa, que meditássemos na profundidade do chamado. O que contém ali de instrução para nós, só no chamado. Então, olhando para aquelas palavras, né, o meu coração já arde, não é? Eu já o aqueço com o desejo de praticar e fazer algo que vá agradá-lo, ou que ao menos eu não faça nada para desagradá-lo,
Né? Quando amamos é assim, não é? A gente não desagrada o nosso cônjuge porque queremos, ou de forma deliberada. Né? Às vezes a gente desagrada, é óbvio. Né? Acidentalmente, né? Na nossa fraqueza. E aí é a hora, né, de pedir perdão, de voltar atrás, de corrigir, de prosseguir. Porque não, vamos restaurar o status quo. Então, gente, amar a Deus requer de nós algumas providências, né? Requer uma vida de dedicação, de oração. Né? Oração, gente, não são fórmulas. Oração é um diálogo. Como cada um de nós aqui conversa uns com os outros aqui, né? É o jeito que Deus espera que nós conversemos com Ele. É óbvio que nós guardamos aí a questão da hierarquia, né? A posição de Deus em relação a nós. Mas é um diálogo. É um diálogo. Né? E ele anseia por esse diálogo, não é monólogo. Então, Ele quer nos ouvir, Ele quer que nós exponhamos, né, tudo aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos, inclusive, de confessar. Né? Nós vamos te confessar: Senhor, eu estou mal aqui, estou caindo aqui de novo. Eu preciso de ajuda aqui. É claro que a depender do pecado, né, o corpo, por uma autoridade que foi dada por Yeshua, o próprio corpo liga ou desliga. Né? A palavra diz que o que nós ligarmos aqui será ligado lá, e o que nós desligarmos aqui será desligado lá. E é claro que isso é uma ação de extrema responsabilidade, de ética, uma ética de relacionamento com o próximo e com o Pai, não é? Que vai fazer com que nós olhemos para qualquer tipo de situação com a misericórdia necessária para ajudar o irmão a sair do problema que ele se encontra. Isso é corpo. E a palavra diz que chega um momento, pode chegar esse momento, que a pessoa tem que confessar os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Ou seja, a situação está tão crítica que precisa de cura mesmo. Eu já citei isso aqui como exemplo, né, já vimos esse testemunho, que a esposa, nesse exemplo meu era esse, não estou fazendo nenhuma distinção, né, mas a esposa, nós íamos para a reunião, a esposa, então essa semana eu respondi meu marido, eu gritei com ele, eu xinguei ele e tal, eu queria que os irmãos orassem por mim, né, e já pedi perdão para meu marido e tal. Ok, certinho. Vamos fazer isso, vamos orar, tal, beleza, tal. Aí, ok, próxima semana, mais reunião. Aí na reunião, de novo a mulher. Então, perdão, porque outra vez eu ofendi meu marido, não sei o que. Ok, vamos orar. Terceira vez, eu falei, peraí. Né, tem uma coisa errada. Né, tá faltando essa ordem aqui, né, precisa de chamar a ordem, né? É um termo do direito que a gente chama lá para colocar a casa em ordem. Se chamar a ordem, né, para que isso não venha a ocorrer com essa contumância, virou rebeldia. E tem muitos homens assim também, né, gente? É claro. Estou falando aqui de um exemplo que nós vimos, mas é claro que tem homens assim também. Queridos, Hércules, abre para mim, por favor, e leia Mateus 24:12, Eugênio, Lucas 1:74. Gravem a referência, por gentileza, porque depois eu me perco aqui. Ricardo, por favor, João 17:3. Davidson, 1 Timóteo 4:15. Gustavo, 1 Tessalonicenses 5:17, versículo simples e profundo. Evandro, Salmo 62:8.
Flaviano, Hebreus 6:10. Alessandro, 1 Timóteo 6:12 e 6:19, já que você vai estar aí. Márcio, está com a palavra aí, Márcio? Está com a palavra aí? 1 Coríntios 15:58. Leia para nós, por favor. Jusley, 2 Timóteo 4:2. Só mais 2 versículos agora. Rodrigo, Abacuque 2:3. Quem está mais escondido aí? Agora vamos para as mulheres. Úrica, tem outra Bíblia, Úrica? Hebreus 10, 24 e 25, por favor. E o último texto eu leio, Romanos 5, 15. Vamos lá? Todos encontraram a referência? Porque eles vão ouvir um do outro. Encontrou aí, Márcio? 1 Coríntios, seu 15, 58. Por favor. Por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Gente, eu preciso de outra versão. Outra versão. Olha que pobreza dessa versão. Abra, por favor, o Evandro tem uma versão diferente. Alguém está com a do Novo Mundo aí? Você está, gente? Mateus 24:12. Olha para vocês verem o que as pessoas fazem em relação à própria palavra da Eterna. Mateus 24:12. Evandro, você achou aí? Lê, por favor. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Gente, prestem atenção. Prestem atenção. Ô Hermes, lê de novo. Por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Olha, perceberam a abstração? Abstrato demais, exatamente. Por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos se esfriará. Agora, olha o motivo real do porquê o amor de muitos está se esfriando. Evandro, de novo. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Como é que está a sua versão, Eugênio? 24:12. E por causa do Fala mais alto. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. Versão do Novo Mundo. Essa é a Bíblia que os testemunhos de Jeová utilizam. Gente, nós usamos aqui várias versões. Tá? Minha Bíblia é católica, não importa. Não importa. Fique com ela. Fique com ela, porque nós fazemos isso aqui, ó. Nós fazemos questão de ler mais de uma versão para detectarmos os erros dolosos de tradução ou de traduções. Mais uma diferente. Ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Então, mas quando você sabe que iniquidade significa anomia, você mata a charada, tá tranquilo. Quando eu vejo iniquidade, para mim é muito tranquilo. A iniquidade aqui é anomos. Anomos é anomia, contra a lei. Então, pronto, eu próprio já traduzo. Agora, por multiplicar a maldade, genérico, abstrato demais. E aí, é exatamente isso. Por causa do aumento dos que são contra a lei, contra a Torá, contra a instrução, aí o amor esfria. Só que nós temos uma ordem aqui de manter esse altar aceso o tempo todo. Essa é a ordem. Não perdi o foco aqui não. O problema é de manter a separação da graça e lei, né? Então você coloca que por causa do distanciamento da lei, o cristão, peraí,
A lei, então, ela permanece. Então tem que meio que esconder isso. Não, exatamente, o objetivo é esse. O objetivo, gente, quarto século, cortem todo o vínculo com Israel. E nós temos coisas horríveis que eu não vou repetir aqui, né? Conforme Paulo diz, só mencionar, só de pensar nisso eu já arrepio, né? Do que os pais da igreja, as coisas que eles professaram acerca de Israel, acerca do povo judeu, né? Que foi sim o estupim aí para inúmeras perseguições, inclusive o Holocausto. Então, gente, no único verso, olha para vocês verem, os que são contra a lei, o amor esfria por conta destes que são contra a Torá, contra essa instrução, contra uma carta de amor do nosso Pai para que nós tenhamos uma vida abundante. Eugênio, seu texto. De nos conceder, depois de termos sido resgatados das mãos dos inimigos, o privilégio de nos prestarmos destemidamente serviço sagrado. Lucas 1:7-4. Leia o 7:3, por favor. Parece que ficou fora do contexto. Lucas 1:7-3. Não, o 7:3 e o 7:4. O juramento que fez a Abraão, nosso antepassado, de nos conceder. Você está lendo qual texto, Eugênio? Lucas 1:74. Isso, 73 e 4. Fala de novo. O juramento que fez a Abraão, nosso antepassado, de nos conceder, depois de termos sido resgatados das mãos dos inimigos, o privilégio de lhes prestarmos destemidamente serviço sagrado. Gente, nós fomos resgatados. Pedro fala lá que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento, da nossa vã maneira de viver. Fala que nós somos resgatados das trevas para a preciosa luz. Agora nós estamos num caminho de luz, num caminho de instrução, de retidão, do que agrada a Deus, do que é correto. E agora que nós estamos nesse caminho, nós vamos prestar o serviço a Deus de forma destemida, contínua, sem medo, com amor, mantendo aí essa chama acesa. Ricardo. João 17:3. E a vida eterna é essa: confesso que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem confiaste. Isso. Esta é a vida eterna. Enviaste. Esta é a vida eterna, que nós conheçamos a Deus, Adonai, o Eterno, como o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, a quem o próprio Eterno enviou. Que eu já tinha dito. 1 Timóteo 4,15. 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Na minha versão fala para que o seu progresso seja visto por todos. Isso tem a ver, gente, com o que Yeshua disse no tocante a frutos. Aquele que não produzir frutos é cortado. Então, uma pessoa que anda com Deus, ela produz frutos dignos. E aliás, Pedro fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é, gente, arrependimento, mais arrependimento, mais arrependimento, conforme eu estava falando do exemplo. É produzir frutos dignos de arrependimento, porque quem se arrepende, retifica. Retifica. Deixa eu fazer uma declaração polêmica aqui, muito polêmica. Mas assim, ela é profunda, eu queria que vocês meditassem nela. Não vamos entrar na polêmica, mas eu queria que vocês meditassem nela. Uma vez salvos, salvos para sempre. Essa, inclusive, é a teologia de um determinado segmento religioso. Eu concordo em parte com isso. Porque se a pessoa foi efetivamente salva, se ela compreendeu, se ela fez techuvá,
se ela aceitou o governo de Deus por meio de Yeshua, se ela está tendo a Torá escrita no coração, se ela tem o Rua dentro dela, é impossível que ela se perda. Nesse aspecto, eu compreendo que se é realmente uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, se ela caiu lá na frente e permaneceu caído, é porque algum desses requisitos não foi preenchido. Ela só levantou a mão. Será que era foi salvo? Não, exatamente. Aí eu ponho a minha dúvida na real conversão dela e não no plano de salvação. Porque o plano de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Se todos os passos forem seguidos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, aí, produzindo frutos dignos de quê? Do arrependimento, né? Então, não importa o que a pessoa era, gente, não importa. Ela se arrependeu, se converteu, fez testificar e tal, e agora o que conta é a partir de agora. Por isso que Paulo fala que é nova criatura. Nova criatura. Então, essa nova criatura, como que ela está agindo? A gente só não pode falar assim, criatura. Né? Porque se chegar e falar assim, ela não está agindo de acordo com a nova criatura. Não é criatura. Não é? Já é nova, né? Não é? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,17. Gustavo. Orai constantemente. Na minha versão diz, orai sem cessar. Orai constantemente. É uma forma de nós mantermos essa chama acesa. Né? Orai constantemente. Né? Eu não sei vocês, gente. Eu não consigo parar de pensar mais, para a glória de Deus. Né? Eu penso em Deus a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, em todos os meus passos, todos. Não dá, a gente fala isso aqui, não dá para dissociar. Né? Enquanto eu estou atendendo alguém, se eu estou trabalhando, fazendo um dinheiro, não interessa o que eu esteja fazendo, né? Eu estou ali como um representante do reino. Né? E eu já ouvi de colega o seguinte, não, uma coisa aqui, deixa esse negócio de lado. Né? Nossa profissão é uma coisa, outra coisa você vive isso na sua igreja. Como assim? Né? Se nós somos novas criaturas, se nós somos agora cidadãos do reino. Hã? Não, eu digo assim, nós somos cidadãos de um reino. Nós temos que proceder de acordo com esse reino. Né? Não tem como dissociar, gente, não dá para separar. Isso é mais uma das coisas da teologia ocidental. Tá? Lá em Israel é tudo junto e misturado, né? E é assim, a nossa vida com Deus é junto e misturada. É uma vida só. Nós só temos uma vida de servos de Deus, não tem outra vida não. Você não pode ter que criar uma vida paralela, não existe. Não tem férias, não tem nada, você não pode abandonar. Orar sem cessar. Sem cessar. Levando, Salmo 62:8. Tá bom. Você não concorda em ler pouca coisa, né, irmão? Minha segurança e minha honra dependem de Deus. Olha aí, gente, olha que declaração. A rocha da minha fortaleza e meu refúgio estão em Deus. Confie nele em todos os tempos, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é nosso refúgio. Aleluia. Aleluia. Gente, tem como não manter esse fogo aceso diante de uma declaração dessa? Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servistes. Olha aí, gente, Deus prometendo galardão, está prometendo bênção aí para quem está trabalhando em prol do reino.
1 Timóteo 6, 12 e 6, 19. Alessandro. Vou fazer como o Evandro ali. Ok. Vou ler o 11 porque é contextualizando. Não, beleza. Mas tu, homem de Adonai, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. 18 e 19. Façam o bem, enriqueçam-se em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Aleluia. Passos práticos, gente. Passos práticos. Isso aí, para que vocês possam alcançar essa vida que Deus nos propõe. Márcio, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Aleluia. Nosso trabalho não é em vão. Aleluia. 2 Timóteo 4, 2. Anuncie a palavra, esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com o ensino. Amém. Comportamentos práticos no reino, de modo que nós vamos mantendo esse fogo aceso. Abacuque 2, 3. Rodrigo? Pois a visão é ainda para o tempo determinado, se apressa para o fim, ainda que se demore, espero, porque certamente virá, não tardará. Amém. Hebreus 10, 24 e 25. Úrica. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém. Gente, alguém duvida que esse dia está chegando? Os sinais estão aí, né? Só Deus para ter misericórdia de nós. Eu fecho com Romanos 5, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça do Eterno e o dom pela graça de um só homem, Yeshua HaMashiach, foram abundantes sobre muitos. Então, queridos, finalizando, nessa ordem que foi dada a Moisés para que repassasse a Arão e aos seus filhos, no sentido de põe a ordem. Esse ordenar aqui tem esse sentido de cumprir o mandamento, de mitzvah, de ser proativo, de fazer de forma imediata, de não ficar protelando.
Conforme eu falei, nós temos, além de tudo, além de todas as instruções, nós temos um modelo perfeito. E Paulo fala isso com muita segurança, no sentido de que ele não mais vivia, mas Cristo vivia nele. Então, o viver, permitir que Cristo viva em nós, é exatamente fazer exatamente aquilo que o próprio Deus, que o próprio Yeshua, que veio para fazer a vontade do Pai, espera de nós. Que nós andemos aí em obediência, que nós consigamos colocar ordem na nossa vida em primeiro lugar, primeiro nós. Deixa eu só abrir um outro parênteses aqui. Nós não temos condições de amar o próximo, gente, se nós não começarmos por nós. Porque amar o próximo é como a nós mesmos. Se a nossa vida está bagunçada, como é que eu vou amar o próximo? E amar aí, o conceito de amar, é no sentido de ensinar o real caminho, ensinar o caminho de obediência para o nosso próximo. É querer para o nosso próximo que ele alcance essa pérola que nós encontramos neste campo. E pressupondo que nós vendemos tudo, renunciamos tudo para adquirirmos esse campo, por causa da pérola, que é Yeshua, que é aquele que efetivamente põe ordem na nossa vida, que instaura o governo do Pai, que escreve a lei e nos ajuda ainda a cumprir por meio de um modelo perfeito. Tá bom? Que o Eterno nos abençoe a todos. Shabbat Shalom.